Pessoal, na nossa presença aqui em Ponta de Pedras, uma curiosidade que eu venho despertando todo tempo, tanto lá no programa do Canal 14, não é para valer, como também no SBT Esporte. E finalmente eu consigo encontrar pelo menos quem criou a Associação do Basquetebol, é um dos coordenadores da equipe de basquetebol de Ponta de Pedras, Patrick Souza. Tudo bem, Patrick? Sim. Prazer, seu Matoso. Rapaz, eu vivo falando porque é uma curiosidade que tão pouco a gente ouve falar de basquetebol no Pará. Como foi isso? Então, Matoso, essa curiosidade começou em 2009 aqui em Ponta de Pedras, né? Fui convidado para treinar a equipe da seleção Ponta Pedrense num Joapa, como está acontecendo agora, né? Esse é o 14º agora. Esse é o 14º. Exato. Desde então, a paixão por Ponta de Pedras foi... Mas você é daqui mesmo? Não sou daqui, sou de Barcarena. Ah, você é de Barcarena. Barcarena. É terra de água também. Sim, sim, sim. Tá da terra do Ogawa. Ogawa, prefeito de Barcarena. É verdade. Então, ele criou essa paixão pelo basquete pontapedrense. Desde então, a modalidade veio crescendo, veio ganhando destaque ao longo do tempo. E quando se tornou mas o que me chama a atenção, por que o basquete? Nenhum preconceito, é uma reflexão e um incentivo ao mesmo tempo. Porque eu sou de dois momentos brilhantes do basquetebol do Pará. Primeiro nos anos 60, quando eu era ouvinte de rádio. Depois nos anos 70 e início dos anos 80, quando eu passei a cobrir para o rádio e para a televisão. Isso. Jogadores de nível de seleção brasileira e conquistas brasileiras que nós tivemos no basquetebol juvenil. Depois, praticamente subiu. Aí, de repente, eu vejo em Ponta de Pedras, Belém quase não se ouve falar em basquetebol. E aí, como é que foi? Por que o basquetebol? O que te deu na cabeça? Aliás, o que te deu na cesta? Eu já jogava basquetebol no passado, jogava, né? Passei com o professor Zamba na época. Fui atleta do mestre Zamba. E quando vim para cá, convite, como eu lhe falei, né? Certo. Aí a gente começou esse projeto e eu vi que tinha potencial aqui de ter esses talentos. Aqui Ponta de Pedras é um celeiro de talentos, não é só no basquete. Mas eu vi que aqui ia nascer um grande basquete. Você é professor de educação física? Não sou engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico? Engenheiro elétrico. Meu amigo, engenheiro elétrico lida com números, forma, não sei o que, então... Forma, dos cálculos. Aí eu vi que o basquete para mim depois se tornou um hobby, que a minha carreira foi muito precoce, eu me lesionei muito grave, então eu tive que parar de jogar. Aí o médico foi que me deu uma sugestão, poxa, por que tu não treina e tal, tu começa a treinar? Aí me despertou a vontade, o desejo de começar a formar esses grupos de ação sociais, né? A gente fazia os mutirões em Barcarena, aí chamava as pessoas para fazer parte desses projetos com basquetebol, mas tudo de forma assim superficial. Hoje aqui em Ponta de Pedras não, é uma coisa mais complexa. Há quanto tempo em Ponta de Pedras? Eu estou desde 2009. Tá, mas desde aí você já começou a fazer o basquete? Não, eu fui para Curitiba a trabalho por conta da função de engenharia. Aí eu estive na Petrobras lá trabalhando em Curitiba, no Paraná. Aí quando acabou a obra eu voltei para cá de novo a mando da prefeita Consuelo Cássio. Ah, você trabalha então com a Consuelo que te abraçou? Sim, porque o filho dela chegou a treinar com a gente num projeto em Belém. Ele jogava no Marista, né, e no Remo. Então tinha professores lá, a gente via ele lá também, e ela também tem esse carinho pela essa modalidade, né? A gente percebe que a Consuelo, a prefeita Consuelo, perdoe falar assim, parece com tanta intimidade, mas fala com maior respeito, ela tem um carinho muito grande pelo esporte, né? A gente tem visto aí o Júnior. Você trabalha na equipe do Júnior Malato. Eu estou te perguntando assim, porque na verdade é o Patrick do basquetebol, mas eu estou querendo juntar as peças. De onde, por onde, com quem, como está. O Júnior Malato é meu secretário de esporte, né? Sim, certo. Então ele também acreditou no potencial da gente montar uma equipe forte que abraçasse todas as modalidades aqui do município, a qual se destaca muito, não só nos Jogos Abertos, mas em outras competições, né, de alto nível. E a gente está com esse propósito de montar essa equipe, sempre visando Ponta de Pedra no cenário esportivo. Pois é, uma coisa me chamou a atenção, e o Malato me mandou lá um resultado, que o basquetebol disputou em Oeiras. Aí eu perguntei, mas o Joapas não é em Ponta de Pedras? Como é que o basquete de Ponta de Pedras está em Oeiras? Me explica isso. É porque existe duas, vamos dizer regionais. Assim, duas regionais. São a das Ilhas e dos Campos. Nós somos do campo, Marajó 2. Das Ilhas, o pessoal de Breves, de lá, aquele pessoal. Como não deu quórum aqui, que é o quantitativo de equipes, a gente teve que ir para outra regional para poder participar, que é aqui. Não deu quórum para formar a disputa do basquete? Na nossa regional, sim. Ah, tá. Desistiu dois municípios, né?
Aí Ponta de Pedra teve que se dirigir para outra regional. Quantas equipes de basquetebol estavam na outra regional? Tinha Além de Ponta de Pedra? 4 equipes. Quatro equipes. De onde? Bagre. Bagre. Bagre tem basquete, que legal, que bom. Que mais? Breves, Oeiras do Pará e Ponta de Pedra. Oeiras do Pará e Ponta de Pedra. Todos jogavam contra todos? Todos contra todos. Ponta de Pedra ganhou quantos? Todos, foi invicto. Aí foi no masculino e no feminino? Masculino e feminino. Você é capaz de lembrar qual foi o score do masculino? Olha, essa conversa ela é toda de improviso. Ele foi passando ali, a gente estava entrando para ver um handball, né, que tá aí. Handball. Aí eu digo, vem cá, Patrick, bora rápido aqui na beira do rio. Como é o nome do rio? Isso aqui é o Rio Itaguari. Rio Itaguari, é o rio que banha a Ponta de Pedras. Maravilha, tá vendo? E a gente vai aprendendo, né, professor? Geografia também. Sim. O que acontece? Aí na final foi Ponta de Pedras masculino. Ponta de Pedras masculino contra o time da cidade, que é o Oeiras. Foi quanto, lembra? Foi um placar elástico. Foi elástico. Dessa parte foi um placar elástico, porque nossa equipe ela é atual campeã estadual. Você não lembra o número, não? 60, 20 foi pontos? 70... Eu ouvi falar alguma coisa assim, mas o número 70 exato. 70 a 30, por aí. Assim. Foi. Então essa é a diferença. E no feminino, lembra? No feminino foi contra Breves, foi bem equilibrado. Foi porque a equipe de Breves é forte também. É muito forte, né? Tem uma tradição no basquetebol. Isso também. é muito bom saber que tem o basquetebol aqui no Marajó. A gente precisa divulgar porque a gente só fala no Pará, olha, nada contra. É só em futebol e remo Paysandu. Até a turma às vezes fica meio esquecida. Mas a gente tem que falar nos outros esportes, até porque quem pratica os outros esportes também torcem. Por exemplo, você torce por que time no futebol? Paysandu. Ó, tá vendo? É o que eu te digo. Então, é torcedor de remo, Paysandu, Tuna, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, não sei o que e tal, Águia de Marabá, Castanhal, mas pratica outras modalidades de esporte. Isso precisa ser divulgado. Eu fico feliz de ver o caso da Consuelo, o Cássio Andrade, justiça se faz. Meu convívio com o Cássio Andrade era zero até o dia desse. Eu não sabia o apreço que ele tinha. E eu fico feliz de ver esse tipo de trabalho, cara. Muito bom, isso precisa, política pública de esporte e saúde, vida, educação, segurança pública, economia, cultura. Você vê a banda de música das crianças daqui, os rapazes. Sinfônica, a AMAN. A AMAN. Associação Musical Antônio Malato. Isso. Não é isso? Sensacional. Eu vi lá no ginásio. Bom, como é o nome da associação de basquete? APB. APB, Associação Ponta Pedrense de Basquetebol. Ponta Pedrense de Basquetebol. Como é que funciona? Sim, a gente faz um trabalho de forma, vamos dizer assim, gratuita, né? E hoje a gente está com quase 300 crianças. 300 crianças aqui? Crianças. Caramba! A gente faz esse trabalho. É preciso ser ligado à escola, é bom estudar. A gente faz essa monitoração com os pais para ver como é que tá as médias dela. A gente acompanha, né, de 3 em 3 meses, como é que está o resultado, o desempenho dela escolar. A gente não só olha a questão dentro de quadra, também fora de quadra também, como é que está o comportamento, se aquela disciplina que a gente aplica lá eles estão adotando para a vida deles. Eu costumo dizer que se a gente não formar um atleta de alto nível, mas no mínimo ele vai ser um cidadão de bem. É esse que para nós é o nosso alvo. Perfeito. Vocês têm perspectiva, a gente fala muito de base, eu falo sempre futebol que é uma referência, futebol de base, você tem perspectiva de criar uma média de um time, pelo menos, quantos jogadores por ano, uma temporada? A gente está formando a cada de 12 em 12 anos, a gente está formando atletas de alto nível. Não é à toa que nossos atletas jogam no Remo, Paysandu. Por exemplo, quem está no Remo atualmente, você lembra? Hoje eu tenho 5 atletas no Remo. 5? Do clube do Remo? No clube do Remo tem um no Paysandu. Eu não sabia. E no Paysandu? Eu tenho um também. Tem um lá também. Sim. Cara, que legal, eu preciso saber disso, cara. Não precisa divulgar, mas também essa cobertura. É um questionamento que eu faço. Patrick, eu te agradeço, uma conversa bem informal. Você estava por ali, prazer meu, a gente ia tirar uma foto. Eu digo, não, bora ali, bora conversar. Sim. Tá aqui o nosso querido professor MacGyver dando uma de cinegrafista, o Henrique, de assistente. O MacGyver é também professor de história, de religião e trabalha com crianças, adolescentes de futebol de salão. Legal, muito bom. De salão. Parabéns, então, MacGyver. É isso aí. E então não tem dificuldade em lidar, né? E é muito bom tê-lo ao meu lado lá na televisão, porque ele fala
tecnicamente e taticamente. É um cara que conhece o riscado. Sim, sim, sim. Eu falo do emocional, eu incentivo, eu estimulo, bora, participe e tal, Sim. mas a gente precisa das pessoas, é a questão da pesquisa, da ciência, né? Sim, sim. O esporte é ciência. Eu quero deixar aqui um breve agradecimento aqui à prefeita Consuelo Castro, que a prefeita é um divisor de água aqui com relação ao esporte. O que ela vem fazendo pelo esporte é uma coisa que eu nunca via onde eu passei. Maravilha. Você trabalha na gestão? Não é isso, é uma questão mesmo de reconhecimento, o que ela faz. E com o Júnior vindo também para a Secretaria de Esporte, eu acho que esse elo casou muito bem, tem tudo para dar certo. O resultado estão aparecendo, né? A gente teve ano passado representando o Pará no Campeonato Brasileiro lá em São Paulo, onde a equipe ficou em 10º. E para nós foi muito satisfatório o resultado, porque uma equipe sair do Marajó com tudo aquilo vamos dizer, a dificuldade que a gente enfrenta, apesar de ter todo esse apoio. Tem um intercâmbio. Sim. Vocês jogam contra quem? Aqui mesmo nas ilhas, acabam sendo mesmo um nível. Aí você precisa, é aquela história do sarrafo, né? Aí você chega em São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia. E as equipes de São Paulo são muito estruturadas, muito boas. Deus, não tem como. Covardia. Mas mesmo assim batemos de frente, pareio, mesmo nível. Mostramos pro pessoal que eles são capazes, né? Essa geração nova que está vindo. Quero parabenizar também meus atletas novos que jogaram nos Jogos Abertos, que é o adulto, né? É um pessoal também fora de sério. Todos esses atletas são formados hoje e saíram dessa quadra a qual a gente treina. Hoje a gente está se estruturando mais ainda, a gente vai disputar os campeonatos paraenses também, batendo de frente com o Remo, Paysandu. A gente já tem essa casca. E o pessoal lá de fora também já conhece. Poxa, quando fala, Ponta de Pedras, vem pra cá, vamos jogar contra. E já sabe, opa. E os caras lá, eles dão moral, eles gostam disso. O cara que gosta do esporte olímpico, todos os atletas, professores, os coordenadores, as pessoas que sabem da luta, porque eles estão num grande centro, mas quando você pega São Paulo, Rio, Minas, Paraná, esses grandes centros aí, mesmo do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Bahia, enfim, e eu gosto de falar Goiás, porque eu sei que Goiás também é muito forte por uma história. Eles, quando vão passando para cá, vão para o sul-americano, eles começam a ter as dificuldades. Tá certo? Aí quando vai para o Mundial, o Olímpico, tem. Tanto que a gente vem passando dificuldade no basquete. Quando cheguei em Curitiba, eu peguei a equipe do Paraná Clube lá, com basquete, né? Na verdade, começou com uma equipe de rua, o Paraná Clube não tinha equipe, elenco para disputar um campeonato metropolitano. Aí eu peguei uma equipe de rua e levei para o Paraná Clube, onde deu muito certo. A gente bateu também frente com a equipe lá de ponto, como Curitiba e tal. E foi bem satisfatório o resultado. E quando veio a pandemia... Aí complica, né? Aí, praticamente, a empresa que eu estava me dispensou, né? Por conta da pandemia em si. E a prefeita estava voltando de novo e ela lançou a proposta. E aí? Bora voltar para o bacana. Vamos. Olha, Patrick, eu vou te falar uma coisa, vocês me desculpem, eu sei que a gente falar de política, eu há muito tempo não cumprimentava uma pessoa, estou aqui a convite dela, quero te dizer, eu não sabia que você tinha todo, porque eu estou aqui, eu vim com uma função, participar da abertura, testemunhar, mais nada, eu já estou aqui, eu tenho mais, vou pegar o barco de volta para Belém 1 hora, mas a gente tem um jornalismo no sangue, tem gostar do esporte, tá certo? No sangue, é a minha origem. E que a gente chamava antigamente amadores, não é mais amador, é olímpico, custa caro, tá certo? Se você não tiver política pública, realmente recursos públicos dirigidos para isso, desde as escolas, não adianta. Aí você consegue agregar o público e o privado, aí as coisas alavancam, né? Então é por isso que eu digo, os camaradas de lá, eles olham vocês e com certeza incentivam. E numa hora dessa eles estão olhando, olha, aquele ali de ponto, que vocês têm um moleque aqui de quase 2 metros de altura, pô. É o Eduardo. O Eduardo aí está sendo sondado, o Flamengo está querendo levar ele, praticamente já está praticamente tudo certo para ele ir embora. Pois tem o Eduardo, tem outros, enfim, uma menina, um menino de outras modalidades, como nós já tivemos no passado, do basquetebol, de voleibol. Eu soube agora em Belém, aqui conversando, que uma senhora, vou até, porque na hora não deu, era muita gente conversando, não deu, mas eu vou atrás depois da informação mais concreta, que ela desenvolve um trabalho com voleibol em Belém, não tinham o que fazer,
ela botou a camisa do Clube do Remo, o Remo fez uma parceria, ela conquistou, ganhou vaga para disputar o campeonato lá fora, mas não foi porque não tinha apoio. Sim, sim. Aliás, eu acabei de conversar aqui, eu já sei quem foi que me falou. E depois eu vou atrás dele, que eu quero mais detalhes, um absurdo. Sim, sim. Quer dizer, é um trabalho solidário, é um trabalho de amor pela coisa do voleibol, com jovens que estão afim, chegam, vestem o escudo o glorioso do Clube do Remo, como seria do Paysandu, mas para bem aqui, porque não tem bala na agulha. Matoso, Aí, poxa, é triste isso, enquanto cara. A gente não viajou para o brasileiro porque não tinha. Enquanto as pessoas não acabar com essa cultura que achar que o esporte ele é um custo e é um investimento, na verdade, porque países subdesenvolvidos como Estados Unidos, China, Rússia, olha o esporte como... Japão. Né? Olha o esporte sempre como, poxa, um incentivo maior, dizer, poxa, vou investir aqui, que eu sei que vai dar certo e futuramente eu vou ter profissionais também qualificados. Isso aí. Né? Olha, Patrick, essa conversa de 5 minutos, eu acho que já está com jogo de basquetebol, e olha que basquetebol tem 40 minutos. Mais. 20, mas para. Então 4 tempos de 10. 4 tempos de 10, pois é. Sim. Eu ainda sou do tempo do 20, sim, né? Sim, mudou. sim. Mas eu sei que é 10, mas aí 10, mas para. Para muito. Tempo. Muito, eu acho que vira o quê? 60 minutos? Mais de 1 hora. Mais de 1 hora. E muito muita massa. correria. Vum, né? Sobe, desce, já viu como é que é. Eu gosto muito de basquetebol. Também. Sinto muita falta do basquetebol brasileiro, do basquetebol do Pará. E só te dizendo aqui o testemunho que você deu sobre a prefeita, eu conheci essa senhora, uma jovem, dinâmica mulher, impressionante o fulgor da prefeita Consuelo Castro, através do Júnior Malato, que é um rapaz que eu conheci com o Olímpico, ele brilhou no Vasco, Seleção Brasileira Olímpica, Remo, Paysandu, vim aqui em Ponta de Pedras, ele com aquele projeto de Andés, e depois, Matoso, tu vai lá, vou. Porque não é que eu não goste de político, não é isso. Mas sempre fica aquela ideia que parece que tu tá puxando o saco. Eu não gosto muito desse babado, não. Me chamou a atenção pela desenvoltura dela no apoiamento ao esporte. E mais uma outra coisa. Mulher, que a gente sabe, uma política é machista, o esporte é machista, sem discurso ideológico. Tá? Não é à toa que ela está em vários mandatos. Mas é isso que eu quero dizer. E a pessoa chega a 5 mandatos, é porque ela é boa. Muito boa. Muito. Como diz outro, o cabra é bom, a cabra é boa, né? É boa. Com todo respeito, Marajoara, né? Então eu fico muito feliz para isso. Até obrigado, que enfim, agora, eu não tenho imagem do basquetebol. Mas eu vou lhe dar. Me manda a imagem do basquetebol que eu não tenho. Porque você me deram o drible do Ronaldinho Gaúcho, conhece? Cara torta, bate para um lado e olha para o outro. Falo de basquete, mas eu não vejo a imagem de você, só tenho notícia. Mas eu conversei com o homem que está à frente desse trabalho aqui, nessa parceria que ele mencionou. Edson Matoso, para o seu canal do YouTube, vai nos seguindo aqui. Obrigado, Edson. Pô, Patrick, muito bom. Depois a gente vai